Hoje eu quero dar continuidade ao assunto que eu preguei na última vez que eu preguei, né? Porque domingo passado o nosso irmão Wilson pregou, mas no outro domingo que eu estive ministrando eu falei sobre esse tema. Um tema um tanto curioso, né? A inveja mata. E hoje vai ser a inveja mata parte 2. A inveja é danada mesmo, viu? Então vamos ser a parte 2 agora. A inveja mata parte 2. Sendo que nós vamos mudar os personagens, né? Hoje serão outros personagens que a gente vai usar aqui como inspiração para aprendermos lições preciosas. Queridos, eu gostaria de começar relembrando o significado, a definição de inveja. O dicionário, no dicio.com.br, a definição de inveja é a seguinte: desprazer, inveja é desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso de outra pessoa. Ter inveja da prosperidade de alguém, sentimento de cobiça da felicidade, da superioridade de outrem. Não esqueça que, como definição de inveja, está o sentimento de cobiça. Então, essa é a definição na língua portuguesa para a palavra inveja. Querido, nós vivemos num mundo em que a inveja não só não é combatida, como ela é admirada e até mesmo estimulada, como eu falei aqui na outra mensagem sobre inveja. Nós vemos hoje as propagandas que saem na internet, na TV e no rádio, são propagandas que estimulam a inveja. Se você comprar o nosso produto, você vai ser invejado por todos, e as pessoas acham isso algo bom. Isso é motivação. Se não fosse, os marqueteiros não estavam usando esse argumento. Se você comprar o nosso carro, se você comprar esta casa, se você comprar esta roupa, se você comprar este calçado, você vai causar inveja por onde você passar. E aí as pessoas compram porque elas querem causar inveja. Queridos, a inveja, como nós lemos aqui na descrição, está diretamente ligada à cobiça. E cobiçar é desejar o que outra pessoa tem. Não se trata apenas de querer um igual, se trata de querer o que o outro tem. E cobiçar é quebrar um dos mandamentos de Deus. O mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. É aí que a cobiça e a inveja se enquadram na categoria de pecado. Diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, nem as servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Depois de dar vários exemplos, ele fecha: nem coisa alguma, nada. Você deve cobiçar aquilo que pertence ao seu irmão. A inveja, porém, embora esteja diretamente ligada à cobiça, a inveja tem um agravante sobre a cobiça. É porque a inveja, além de cobiçar o que o outro tem, há no invejoso um desgosto, um pesar, um ressentimento pelo bem-estar ou pelo sucesso do outro. Ele não só quer o que o outro tem, mas ele fica ressentido enquanto o outro tem, enquanto o outro está bem. Quem são os personagens que hoje vão nos ensinar lições preciosas sobre a inveja? Na primeira mensagem, nós falamos sobre os irmãos Caim e Abel, e vimos que Caim era o invejoso que invejou a relação de Abel com Deus, invejou o fato de a oferta de Abel ter sido aceita e a dele não, e acabou por matar o seu irmão. A inveja mata, foi por isso que nós falamos. Então Caim era o invejoso e Abel era a vítima da sua inveja. Quem são os personagens de hoje? Os personagens de hoje são os líderes religiosos, os sacerdotes do tempo de Jesus e Jesus. Os líderes religiosos daquele tempo e Jesus, esses são os nossos personagens. E eu acredito que eu não preciso dizer quem são os invejosos e quem é a vítima da inveja aqui nesse caso, não é verdade?
já está implícito apenas quando eu digo quem são os personagens: os líderes religiosos e Jesus. Vejam o que diz, de onde é que eu tirei a ideia de que inveja tem a ver com esse assunto. Veja o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 9 e versículo 10. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Aqui você já deve ter entendido que aqui é uma passagem dos momentos finais de Jesus. Jesus aqui já tinha sido preso, já tinha passado por um julgamento fraudulento na madrugada, já tinha sido levado à casa de Anás, à casa de Caifás, já tinha sido levado a Herodes, já tinha sido levado uma vez a Pilatos, e agora Pilatos está dizendo: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Mas o evangelista Marcos revela que até Pilatos já sabia a motivação verdadeira dos líderes religiosos estarem querendo matar Jesus. E o motivo, o evangelista diz, Pilatos sabia que era por causa da inveja. Por quê? Porque o texto todo, a história toda, se você ler, vai contar que Pilatos diz: eu já procurei nele e não encontrei nele crime algum. A mulher de Pilatos teve uma revelação em sonho, em que dizia que aquele homem era inocente, Jesus, e ela vai dizer para ele, diz: olha, não mexe com esse homem porque ele é inocente. Ele já sabia que Jesus era inocente, ele tinha investigado, ele tinha interrogado. E ele diz por 3 vezes seguidas no Evangelho de João, ele diz: não vejo neste homem crime algum. E o evangelista Marcos aqui diz: Pilatos sabia que o motivo era a inveja. A inveja fez os chefes dos sacerdotes exigirem a morte de Jesus. Eles invejaram a autoridade que Jesus tinha, invejaram a sabedoria que Jesus tinha, invejaram o poder que Jesus tinha. Jesus tinha de sobra o que lhes faltava. Jesus tinha autoridade para expulsar demônios e até as legiões de demônios se submetiam a ele. Jesus tinha sabedoria para responder e se livrar de todas as armadilhas teológicas que eles, os líderes religiosos, lançavam em público a fim de fazer Jesus ser envergonhado. Jesus tinha poder para curar enfermos, para ressuscitar mortos e para perdoar pecados, o que deixou eles chocados. Quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Perguntaram os líderes religiosos. Agora, queridos, eu quero ler com vocês um trechinho, um relato, um pedacinho do relato do evangelista João, que nos revela um pouco de onde foi capaz de irem os líderes religiosos por causa da inveja. João capítulo 18, o Evangelho de João capítulo 18, nós vamos ler o versículo 12 e 13, depois o versículo 19, 21 e 22, e o versículo 24. Diz o seguinte o texto, acompanhe na tela. Assim, eu quero que vocês imaginem a cena. Aqui, Jesus está no Getsêmani, está escuro ainda, e estão vindo para prender Jesus. Já aconteceu a ceia, a celebração da Páscoa, a instituição da ceia. Judas já saiu para trair Jesus e está voltando agora com os soldados do templo e os líderes religiosos para prender Jesus. É essa cena. Assim, diz o texto, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus, aqui é os guardas do templo, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás. Você consegue imaginar a cena? Jesus ali se mostrando inofensivo, mostrando-se calmo, ele é amarrado.
Era a humilhação que queriam fazer. Levaram primeiramente, e lembrem disso, levaram primeiramente a quem? A Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Enquanto isso, esse colchete com reticência significa que eu resumi uma parte que tinha aí. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. O texto continua na próxima tela. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, isso foi Jesus que respondeu a Anás, né? Quando Jesus disse isso, um dos guardas, gente, olha isso, um dos guardas que estava perto, bateu-lhe no rosto, um tapa na cara. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Nós sabemos que esse texto, esse relato que eu acabei de ler, é apenas a ponta do iceberg. Depois que amarraram Jesus no Getsêmani e o prenderam, o arrastaram até a casa de Anás, acontece isso que nós ouvimos agora, isso é só o início da história. Depois, como diz o texto, ele é levado, amarrado ainda à casa de Caifás, o sumo sacerdote. Depois é levado a Pilatos, depois é levado a Herodes, depois é trazido de novo a Pilatos, até que novamente é levado à cruz. Nesse texto que lemos, algo me deixou chocado. Eu não consigo parar de ficar chocado cada vez que eu leio isso. Se você está atento ao que você está lendo, não tem como você não ficar chocado com o que o texto diz. O soldado do templo bateu na cara de Jesus. Jesus estava com as mãos amarradas e o soldado do templo chegou e bateu na cara dele e disse: isso é jeito de você tratar o sumo sacerdote? Eu fico imaginando a cena. Um guarda do templo, um guarda do templo, dando um tapa na cara do Filho de Deus e dizendo: respeita o sacerdote. E quem era o sacerdote? Era um pilantra invejoso, desonesto, corrupto. Eu não consigo ler isso e não pensar: o que é que se passou na mente de Jesus ali? Talvez você não entenda, mas Jesus ali estava sendo tentado por Satanás. E o que é que eu teria feito? Isso é muita viagem na maionese da minha parte, mas o que é que eu teria feito se eu fosse Jesus naquela hora? Eu não estou perguntando o que é que eu teria feito se eu estivesse no lugar de Jesus, me caísse no lugar de Jesus. Eu tinha apanhado tranquilamente do mesmo jeito. Eu estou perguntando o que é que eu tinha feito se eu fosse Jesus. Com essa cabecinha que eu tenho, né? Não com a cabeça de Jesus, mas com essa cabeça que eu tenho. Com todos os poderes de Jesus, com a condição de filho de Deus, mas com essa cabeça velha que eu tenho aqui. O que é que eu teria feito se eu estivesse no lugar de Jesus? Provavelmente, sabe o que eu fazia? Eu dava uma carteirada naquele soldado. Mas eu dava. Eu dizia assim: quem você pensa que é? Com quem você pensa que está falando, seu cabo? Mas se eu não dizia, eu dizia. E depois quando você está falando com o Filho de Deus, quando ele começasse a tremer, eu fazia um raio descer do céu e partia ele no meio. Fazia. E o que era de sacerdote, vai tudo correndo. E o pipoco da bala zunindo. Desse jeito. Vê se você não fazia alguma coisa parecida com isso também. Mas menino. Mas sabe o que é que acontece? Era exatamente isso que o diabo, Satanás, queria que Jesus fizesse. Eu ia cair feito um patinho na armadilha de Satanás. Porque era exatamente isso que Satanás queria que Jesus fizesse.
Não foi à toa que aquele soldado chega lá e mete a mão na cara de Jesus e diz isso: respeita, eu sou um sacerdote, seu cabo. Não. Era isso que Satanás queria que Jesus fizesse, o que eu disse que faria. Ele queria que Jesus se revoltasse com a injustiça e com a humilhação que estava sofrendo e desistisse da sua missão de dar a vida para salvar os pecadores, que incluía aqueles. O diabo estava usando toda a sujeira e imundície que há nos corações humanos para dizer a Jesus: não vale a pena dar a vida por esses vermes miseráveis, não vale a pena morrer por eles, deixe que eles vão para o inferno junto comigo. Era isso que o diabo queria dizer para Jesus. O diabo usou todo o poder da inveja dos sacerdotes, dos líderes religiosos, para humilhar Jesus ao máximo, a fim de fazê-lo desistir de salvar os pecadores. Nada mais eficiente para fazer você desistir de fazer o bem a alguém do que aquele alguém a quem você quer fazer o bem se voltar contra você. É por isso que a gente costuma dizer no meio dos pastores, diz assim: olha, a mordida que mais dói não é a do lobo, que já espera que o lobo morda você. A mordida que mais dói é a de ovelha, aquele que você está alimentando e ele vem e se volta contra você. Então nada mais eficiente para impedir você de abençoar alguém, no caso Jesus, de salvar alguém, do que levantar aquele que era alvo da sua missão de salvação, levantar contra você. O diabo usou ao máximo o poder da inveja daqueles homens. E aí Jesus apanhou na cara, mas ele levou cuspida na cara. Queridos, eu não conheço um ato de humilhação, de desprezo pior do que esse. E Jesus passou por isso. Jesus foi chamado de mentiroso. Você sabe o que é isso? Talvez você não tenha noção do quanto é isso. Quando você está falando a verdade e alguém duvida do que você está falando, você se ofende. Agora você imagina aquele que é a própria verdade sendo chamado de mentiroso. Como foi citado agora há pouco aqui, o Evangelho de João, que ele é o caminho, a verdade. Jesus é a própria materialização da verdade. E aí chega um pecador sem futuro e diz para ele: você está mentindo. Olha, você não pense, Jesus teve que superar a vontade de revidar. Ele foi tentado a isso. Jesus foi amarrado num tronco como escravo e surrado como escravo. Logo ele que veio ser o libertador de todos nós que estamos escravos do pecado. Depois preferiram soltar Barrabás, um cabo de pé, que nada tinha feito em benefício do povo, mas escolheram Barrabás ao invés de escolher Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos justamente sobre a cabeça que merecia a maior e a melhor e a mais digna coroa de todas. E depois ele foi crucificado nu diante de todos, entre dois ladrões. Querido, agora pensa, agora é a sua vez de viajar na maionese. Você sendo filho de Deus, você estando no lugar de Jesus, na condição de filho de Deus, mas com a cabeça que você tem, você suportaria ser humilhado dessa forma justamente por aqueles a quem você veio salvar? Essa era justamente a tentação a que Jesus estava sendo submetido durante os seus últimos dias e as suas últimas horas. O diabo sabia que Jesus estava indo de forma voluntária. Ele sabia que Jesus poderia recusar beber o cálice do sofrimento. Aquela conversa de Jesus no Getsemane não era fictícia. Jesus realmente poderia dizer não ao Pai, dizer: eu não vou beber o cálice. Mas ele disse sim. Satanás sabia que Jesus era voluntário. Se Jesus quisesse, ele poderia desistir de se entregar em sacrifício pelos nossos pecados. Ele mesmo disse no Getsemane, quando vieram prender, e Pedro, alvoroçado, puxa a espada e corta a orelha do Malco, o soldado de Jesus vai lá e cola a orelha do cara e diz: olha, Pedro, se eu quisesse, eu poderia pedir ao Pai, e ele enviaria legiões de anjos
para me defender. Era só Jesus fazer assim, e os anjos iriam defendê-lo. Jesus poderia descer da cruz a hora que quisesse, ele poderia nem ter subido na cruz. Ele era voluntário e o diabo sabia disso. O diabo sabia que Jesus poderia desistir da sua missão, ele sabia que Deus não iria obrigá-lo a morrer por nós. Aquela história que você já ouviu alguém pregar e dizer que o diabo achava que tinha vencido e comemorou quando Jesus morreu. Isso é conversa para boi dormir. Quando Jesus morreu, o diabo celebrou porque achou que tinha vencido. Isso é conversa que não lê a Bíblia. Está revelado desde Gênesis o plano da redenção, de que Jesus vinha para morrer, e quando ele morresse, ele derrotaria o diabo e derrotaria a morte. Aí o diabo não sabia, a gente sabe, mas o diabo não sabia. Que conversa é essa? O diabo tentou desde o início impedir que Jesus cumprisse a missão que o Pai havia dado a ele. Qual era a missão? Ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para fazer isso, para impedir Jesus de cumprir essa missão, que significava a derrota dele, Satanás, Satanás já tinha usado a inveja de outras pessoas contra Jesus. Lá no início da história de Jesus, Satanás usou como arma para impedir Jesus a inveja de um outro homem, um rei chamado Herodes. Lembram? Quando Jesus nasce, a estrela brilha sobre a manjedoura e vem os 3 reis magos do Oriente visitar, seguindo a estrela, e eles, sem saber, inocente, passam aonde? No palácio de Herodes, para dizer: tu sabe onde é que nasceu o rei dos judeus? A gente veio visitar, tal, conta a história para eles. Quando vocês encontrarem, voltem aqui e me digam onde é que está o rei, que eu também quero ir lá adorar. E aí quando os reis saem, eles chamam a turma e dizem: eu quero saber onde é que está esse reizinho que nasceu. Por quê? Herodes era o rei. Para ele nascer um rei, eu vou mandar matar. E aí Herodes fica esperando os reis magos voltarem, mas aí Deus revela a eles em sonho que eles não deveriam voltar por outro caminho, porque lá Herodes era caba de pé. Aí eles não voltam, Herodes descobre que foi enganado. Mateus 2,16. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ou seja, não voltaram para dizer onde estava o menino, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Ou seja, ele calculou, pelo tempo que os magos disseram que a estrela apareceu, o menino Jesus já deve estar com perto de 2 anos. Então, na dúvida, todo mundo que tem de 2 anos para baixo, todo menino mata tudo. Movido pelo quê? Pela inveja. O diabo usou a inveja de Herodes. Eu perder o meu trono, esse caba, não, mata. O que é que o diabo estava querendo fazer aqui? Estava querendo impedir que Jesus cumprisse a missão, quando a missão ainda estava nos seus primeiros dias. Queridos, é claro que não deu certo, você sabe da história. E voltando para os tempos da morte de Jesus, Jesus não caiu na armadilha de Satanás, suportou toda a humilhação e escárnio gerado pela inveja dos sacerdotes. Por quê? Por amor a nós. E como resposta à tentação de se revoltar contra aqueles homens que o estavam humilhando, contra a humanidade que o estava rejeitando, contra a tentação que ele estava sentindo de mandar tudo ir para o inferno, Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se você pudesse ver o mundo espiritual, essa é a hora em que Satanás percebe que perdeu. Porque ainda talvez na burrice dele,
havia uma expectativa de que ele vai desistir, ele vai se revoltar. Olha, estão xingando ele na cruz. E aí Jesus abre a boca e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Foi assim que Jesus neutralizou o poder da inveja usada pelo diabo para fazê-lo parar. O que é que Jesus fez? Foi em frente, mas ele não só seguiu em frente, mas ele seguiu em frente de coração limpo, liberando perdão para os invejosos que tentaram matá-lo ou que mataram. Queridos, depois dessa pequena introdução, espero que você não tenha compromisso antes de 1h da manhã. O que desperta a inveja? O que é que desperta a inveja? Eu quero que você esteja... A mensagem de hoje, a gente desce da superfície, vai na profundeza, vê coisas muito profundas sobre o plano de redenção, mas também estamos olhando para nosso pecado, para a nossa carne, para a inveja que causa tanto mal e desperta tantos outros pecados. Vai olhando para você. O que é que desperta a inveja? Vamos ver com base nesses personagens, o que é que desperta a inveja? Primeiro, a inveja é despertada pela honestidade e retidão daqueles que não se deixam corromper, como o invejoso. Veja, o invejoso, ele começa a ter inveja por causa da honestidade e da retidão daqueles que não se deixam corromper. Mas entenda, eu não estou dizendo que o invejoso tem inveja da honestidade. A inveja é despertada a partir da honestidade e retidão de alguém que não se deixa corromper. Mas o invejoso, ele não tem inveja de honestidade e da retidão de alguém. Não, ele não tem. Porque os invejosos são, por natureza, desonestos, mentirosos e corruptos. Eles simplesmente odeiam a honestidade e a retidão. O que os invejosos querem, o que os invejosos invejam é, na verdade, a reputação dos honestos. É isso que eles invejam. Por isso eles querem jogar lama sobre a reputação dos que são honestos, dos que são íntegros. Todo invejoso anda com lama na mão para jogar sobre a reputação dos íntegros. Por isso que os invejosos acusam os íntegros daquilo que eles mesmos são. E acusam os íntegros daquilo que eles mesmos fazem. E se a reputação dos íntegros não pode ser destruída, então eles partem para destruir o próprio íntegro. Se eu não posso destruir a sua reputação e jogar você na lama, igual eu estou na lama, então eu vou destruir você. Foi isso que fizeram com Jesus. Se você ler os evangelhos, você vai ver que eles tentaram, os sacerdotes tentaram de todas as formas jogar a reputação de Jesus na lama, envergonhá-lo diante das pessoas, dizer que ele era um falso mestre, dizer que estava blasfemando, dizer que ele servia ao príncipe dos demônios, Belzebu. Eles tentaram de todas as formas destruir a reputação de Jesus. Quando não conseguiram, decidiram tirar a vida de Jesus e levá-lo à cruz. É assim que a inveja faz. É assim que ela é despertada e é assim que ela age. Quando eu pesquisava sobre a inveja, eu dei de cara com a história de um homem chamado Aristides. Aristides era conhecido como o justo. Aristides viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, na Grécia, em Atenas. E um dia fizeram lá um julgamento, tinha muita gente que invejava Aristides, tinha muita gente que tinha raiva de Aristides. Ele era chamado de o justo. Mas tramaram lá um julgamento para decidirem o exílio de Aristides, mandar ele embora e nunca mais voltar de Atenas. E quando estavam no julgamento para decidir essa questão sobre Aristides, um homem chega para o outro que também ia votar e disse: vota pelo exílio dele, vota para expulsar ele de Atenas. Aí o homem diz: o que é que Aristides fez contra você? Ele diz: na verdade, eu nunca nem tive contato, eu nem sei quem direito ele é, mas eu não aguento mais ouvir as pessoas chamá-lo de justo. Olha que coisa. Manda esse cara embora daqui. Condena esse cara. Por quê? Porque eu não aguento mais ouvir as pessoas chamando ele de justo. Aqui está ela, a inveja. Você sentiu?
Você percebeu? Querido, é assustador. É assustador que a honestidade e a dignidade de alguns desperta naturalmente a inveja e o ódio de outros, por causa da reputação deles. Jesus despertou a inveja e o ódio dos sacerdotes porque ele era justo, ele era íntegro, ele era irrepreensível, e a reputação de Jesus não podia ser manchada por eles. Por outro lado, os invejosos, os líderes, os sacerdotes, os fariseus, como Jesus diz, eles eram sepulcros caiados, eram tumbas de cemitério, limpas por fora, branquinhas por fora, mas completamente podres por dentro. Metidos em todo tipo de corrupção, e queriam de todas as formas manchar a reputação de Jesus e puxá-lo para o lamaçal que eles mesmos já se encontravam. É isso que os invejosos fazem. E por falar em corrupção dos invejosos, a gente não pode deixar de falar desse camarada chamado Anás. Lembra de Anás? Nós lemos aqui, Anás. O sumo sacerdote, dono da casa onde levaram Jesus logo assim que o prenderam, foram direto para casa, foram primeiro para a casa de Anás. Quem era Anás? Anás era um velho pilantra, safado e corrupto. E eis aqui uma lição que eu já disse em outras vezes, mas que agora é apropriada de novo. Preste atenção a essa lição. Os canalhas também envelhecem. Aprenda isso. Os canalhas também envelhecem. Por quê? Tem muita gente ingênua que diz assim: ah, mas esse camarada não vai fazer um negócio desse comigo, não vai mentir para mim, porque olha os cabelos brancos dele. Vai confiando em alguém só porque tem cabelo branco. Querido, os canalhas também envelhecem. Anás já era um ancião. Mas era um ancião pilantra. Anás, olha a historinha de Anás. Eu estou contando para vocês quem são as víboras invejosas que estavam perseguindo Jesus, para você entender. Anás foi nomeado sumo sacerdote pelo governador romano no ano 7 depois de Cristo. Ou seja, quando Jesus, vamos considerar aqui que essa datação está 100% correta. Então, quando Jesus tinha 7 anos, Anás foi indicado pelo governador romano, que era Roma que dominava sobre Israel, foi indicado pelo governador romano como sumo sacerdote em Israel. Quando Jesus tinha 7 anos de idade. O cara já era sumo sacerdote, porque eu digo, era um velho. Quando Jesus vem a ser crucificado. Só que 7 anos depois ele foi nomeado pelo governador sumo sacerdote, só que ele só durou 7 anos no cargo. E depois de 7 anos entrou outro governador e tirou ele do cargo. Ou seja, quando Jesus tinha 14 anos de idade, Anás perdeu o cargo de sumo sacerdote. Aí você pensa que a história de Anás termina assim. Não. Aí você diz, mas se ele não era o sumo sacerdote, quando Jesus foi crucificado, até porque nós sabemos, o texto diz que era o sumo sacerdote, era Caifás. E se ele não era sumo sacerdote, por que levaram Jesus primeiro para a casa dele? Pelo contexto você vê que era ele que interrogou Jesus, que depois ele manda para Caifás. E ele também é chamado em algumas passagens de sumo sacerdote também. Agora fiquei confuso. Querido, deixa eu explicar para você qual era a situação desse camarada. Anás, no tempo da crucificação de Jesus, ele não era oficialmente sumo sacerdote, porque ele tinha deixado de ser quando Jesus tinha apenas 14 anos. Mas através de bajulação, tráfico de influência, corrupção, propina, nepotismo, politicagem cebosa, Anás fazia com que os governadores, ele oferecia algo em troca, e o que ele recebia era o privilégio. Ele fazia com que os governadores sempre indicassem para o cargo de sumo sacerdote os filhos dele, Anás,
ou o seu genro, no caso, Caifás. Olha que velhos pilantra. Assim, Anás, mesmo sem ser o sumo sacerdote de fato, de direito, aliás, ele poderia continuar desfrutando dos privilégios, das benesses do cargo, ao mesmo tempo que ele manipulava os sumos sacerdotes que estavam no cargo. Por quê? Porque além de serem os seus filhos ou o seu genro, eles lhe deviam o favor da indicação que foi ele que conseguiu. Caifás, como você sabe, o sumo sacerdote era genro de Anás, ou seja, ele só não colocou a filha dele também para ser sumo sacerdote, porque não podia mulher ser sumo sacerdote. Aí como não podia, ele disse, então vai meu genro, já que a minha filha não pode, vai meu genro. Foi a forma, ele estava indiretamente colocando a filha dele como sumo sacerdote. Olha o que diz Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um historiador, digamos assim, como é que se diz? Ele foi testemunha ocular. Flávio Josefo não foi testemunha ocular, mas ele viveu ali por anos 70, então é um historiador que viveu essa época muito próxima aí. Mas olha o que diz Flávio Josefo, é muito fiel o testemunho de Flávio Josefo sobre as coisas do tempo em Jerusalém nesse tempo. Olha o que ele diz. Flávio Josefo registra o seguinte sobre Anás, olha o que ele diz sobre Anás. Dizem que esse ancião foi muito afortunado, muito sortudo, né? Pois teve 5 filhos, e todos eles acabaram ocupando o cargo de sumo sacerdote. Ele mesmo tinha desfrutado dessa honra muito tempo antes. Isso nunca tinha acontecido com nenhum dos outros sumos sacerdotes. Você pode dizer, mas não era uma coisa que acontecia com todos. Não. Flávio José está dizendo, esse camarada, ele foi único. Além dele ter sido sumo sacerdote, os 5 filhos dele também foram indicados para ser sumo sacerdote. E aqui, né, ele não falou, mas a filha dele não foi indicada porque era mulher, mas o genro foi. Pense, isso mostra o quanto esses invejosos eram sujos e corruptos. É sempre assim, do lado da inveja está a corrupção, os que são alvo da inveja normalmente está a retidão. Foi ao ver tamanha podridão dessa cambada de líderes religiosos, que Jesus, no domingo de Ramos, quando é o domingo de Ramos, conhecido como domingo de Ramos, é o domingo que antecedeu a sexta-feira que Jesus foi crucificado. Então no domingo de Ramos, Jesus chega no templo, comandado por essa turma, e o que é que ele faz? Vamos ler? Mateus 21, 12, 13, olha o que Jesus faz. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Olha a qualidade da turma aí, vê se eu estou levantando falso testemunho contra essa turma. Olha o que Jesus diz, vocês são um covil de ladrões. Jesus chegou lá com sangue nos olhos, virou a mesa toda. Queridos, eu vou dizer para vocês por que Jesus estava fazendo aquilo. Segundo os historiadores, o comércio no templo que Jesus saiu virando tudo, a venda de animais, o comércio ali não era o pessoal na cantina vendendo um salgadinho para arrecadar o dinheiro para abas, não, gente, para com isso. Porque tem uns crentes que não sabem, não entendem as coisas assim, é pecado ter cantina na igreja. Por quê? Porque Jesus quebrou as mesas dos cambistas. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus, tem que ter paciência. O que era vendido no templo? Não era coxinha. Olha o que era vendido no templo. Era vendido animais. Para quê? Para serem usados no sacrifício que era feito no templo. Segundo os historiadores, esse comércio, essa venda de animais para o sacrifício, havia se tornado um monopólio. Sabe o que é um monopólio? Sei que a maioria de vocês sabem, mas de repente pode ter alguém simples aqui que nunca ouviu falar disso. Monopólio é assim, imagine que existe um monopólio de púlpitos, ou seja, só tem uma empresa que vende púlpito.
Você não tem como comprar púlpito a nenhuma outra pessoa. Só tem uma pessoa que vende púlpito. Se outra pessoa inventar de vender púlpito, eles vão lá e queimam a sua empresa, faz alguma coisa e destrói. Só eles vendem. Com isso, eles vendem o preço que eles querem e a quem eles querem, porque só eles têm um produto. Entendeu? Isso é monopólio. Então, segundo historiadores, a venda de animais para sacrifício no templo tinha virado um monopólio. Adivinhe quem era que comandava o monopólio de venda de animais no templo? Os filhos de Anás. Entendeu? Porque Jesus chega lá chutando tudo. Os filhos de Anás comandavam esse monopólio. Entenda, o problema não era a venda dos animais para serem sacrificados. Isso era legítimo, porque as pessoas que vinham de cidades distantes e até de outras nações para Jerusalém para sacrificar o seu animal, ele não tinha como transportar um animal por dias, às vezes semanas, às vezes meses de viagem. Então eles traziam os recursos, chegavam em Jerusalém, eles compravam o animal de acordo com as características que eram exigidas, e normalmente os animais que eram vendidos no templo, eles já tinham aquelas características que estavam ali justamente para ser, ou seja, já foram selecionados, e aí aquelas pessoas compravam aquele animal. Não havia nada de errado nisso. O problema aqui estava no monopólio e no superfaturamento. É isso. O monopólio e o superfaturamento, ou seja, vendiam caro demais. Com isso gerava exploração e exclusão dos pobres. Os animais só podiam ser comprados aos cambistas oficiais que trabalhavam no templo, que eram empregados dos filhos de Anás. E eles vendiam por preços altos, superfaturados. Os pobres não tinham acesso, não tinham dinheiro para comprar aqueles animais. Se você chegasse com um cordeirinho lá, podia ser perfeito, sem mancha, sem mácula, de um ano, do jeito que era para ser. Chegava lá e dizia assim: esse cordeirinho aí, você comprou aonde? Não, foi um rapaz ali no sítio ali que vende. Não pode. Só pode se comprar aqui na banca do filho de Anás. Era assim. Quanto é um cordeirinho aí? Era o preço de uma vaca. Gente, a Bíblia não diz isso aqui, eu estou supondo, tá? Só para você saber. Mas normalmente era caro. Então é o preço de um novilho. Aí o pobre tinha dinheiro? Não. Com isso, os pobres eram afastados de quê? De sacrificarem ao Senhor e de receberem o perdão pelos seus pecados que vinham por meio do sacrifício do animal. Isso só termina depois que Jesus se torna um sacrifício perfeito. Jesus está revoltado com isso. Vocês estão roubando, vocês são ladrões e vocês estão afastando os pobres, os humildes, de receberem o perdão de Deus. Então, quando Jesus entra ali no templo, naquele domingo, e ele estava ali chutando tudo, ele estava, na verdade, desmantelando uma organização criminosa, chefiada por líderes religiosos, e o cabeça era o velho Anás. Lembre-se, querido, o invejoso, ele não inveja a retidão do justo, não. Eu estou contando esses podres desses invejosos sem entender isso. Eles não invejavam a retidão de Jesus. Eles amam o pecado, eles amam a sujeira. O que eles invejam é a reputação do justo. Eles invejam o respeito que o justo tem diante dos outros e diante da comunidade. Os sacerdotes não queriam ser íntegros como Jesus era. Eles queriam fazer Jesus parecer corrupto como eles eram. É isso que eles estavam querendo fazer. Eles tinham inveja da reputação de Jesus, e eles queriam destruir a reputação de Jesus, queriam trazer ele para a lama como eles estavam. É por isso que todo invejoso é, por consequência, mentiroso, trapaceiro e fofoqueiro. Invejoso é bicho fofoqueiro. Pois são essas as ferramentas. A mentira, a trapaça e a fofoca são as ferramentas usadas pelo invejoso para destruir a reputação de quem ele inveja. Se eles não conseguem ser admirados e respeitados como justos são, e nunca vão conseguir porque justo eles não são, então eles se concentram em fazer com que os justos sejam desrespeitados assim como eles são. Se a integridade e a boa reputação de outras pessoas incomoda você, presta atenção,
Cuidado, a inveja encontrou um lugar no seu coração. Bote ela para correr. Ela não é capaz de matar só o outro, ela é capaz de matar você também. O que é que desperta a inveja? Segundo, a inveja é despertada pela popularidade dos outros. A popularidade dos outros desperta a ira do invejoso. A popularidade de Jesus despertou a inveja dos líderes religiosos. Jesus só passou a incomodar os líderes religiosos quando as multidões começaram a seguir Jesus. Enquanto Jesus era um desconhecido, eles não estavam nem aí para Jesus. Mas quando as multidões começaram a ir em busca de Jesus e a seguir Jesus, e todo canto estavam falando, eles chegaram num canto, falavam de Jesus, chegaram no outro canto, falavam de Jesus, eles não aguentavam mais ouvir falar de Jesus. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 19, olha aí. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Aí está ela, a inveja. Olha o que eles dizem, olha só como todo mundo vai atrás dele. Invejoso. Olha o que incomodava eles, todo mundo está indo atrás dele. Todo mundo só fala dele, todo mundo só quer ir onde ele está. Todo mundo só quer ouvir ele falar. Esse era o verdadeiro problema dos líderes religiosos com Jesus. As pessoas estavam ouvindo Jesus, as pessoas estavam seguindo Jesus, as multidões estavam admirando Jesus e não a eles. E na sua última semana de vida, na semana da Páscoa, a popularidade de Jesus estava crescendo de forma assustadora. A começar pelo domingo de Ramos, quando Jesus chega em Jerusalém, a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém naquele domingo. Lucas 19, 36, 40, olha só o que aconteceu. À medida que Jesus avançava, à medida que ele caminhava não, o jumentinho que ele estava, que era um jumento 0 quilômetro, você lembra? Era um jumentinho novinho que nunca havia sido montado, 0 quilômetro, mas era emprestado. Antes que você diga, olha a prosperidade aí, ele era 0 quilômetro, mas era emprestado. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho, olha, fazendo um tapete, botando as capas para Jesus passar em cima. Diga aí. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. O povo gritava isso. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Aí, meu amigo, olha que aparece. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, chegaram para Jesus, os invejosos, eles chegaram para Jesus. Mestre mentiroso, mestre, repreenda os seus discípulos. Olha. Mas Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Você conseguiu imaginar a cena? Gente, eu estou lá vendo a cena, de repente você está aqui olhando para a tela. Eu estou lá vendo Jesus andando no jumentinho, aquela multidão toda, louvando tal, aquela coisa. Aí os líderes religiosos com a espuma na boca, espumando de inveja. E aí eles não conseguem fazer o povo parar. Ele diz, não, vamos parar com esse negócio, vamos falar com ele. Chega lá, mestre, manda esse povo ficar lá. Manda esse povo parar de ficar te exaltando. Manda esse povo parar de ficar te elogiando. Aí o que é que Jesus disse? Meu amigo, não adianta. Porque se esse povo calar, as pedras vão começar a fazer isso. Vão começar a me exaltar e vão começar a clamar e a louvar a Deus. Olha que coisa. Só um parênteses aqui, gente. Às vezes tem gente que usa esse texto no canto errado. Como tem gente usando esse texto no canto errado, né? Usa esse texto para o evangelismo, né? Diz assim, se a gente não evangelizar, Deus vai levantar as pedras para evangelizar. Não, não é esse o contexto, gente. O contexto que foi dito isso é aqui, ó. As pedras vão dizer, este é o rei. Sabe, naquele momento da entrada em Jerusalém, se o povo não dissesse, este é o rei que vem em nome do Senhor, Deus faria com que as pedras dissessem, porque eles tinham que dizer. Esse é o rei que vem em nome do Senhor. Mestre, manda esse povo calar a boca, manda eles parar de dizer isso.
A gente não aguenta mais ouvir. Jesus estava sendo aclamado e tratado como rei pela multidão, e os fariseus estavam espumando de inveja a ponto de pedir a Jesus que mandasse que o povo parasse de ovacioná-lo. Querido, qual era o problema? Aquela era a semana da Páscoa, aquela era a semana dos sacerdotes, dos líderes religiosos brilharem em Jerusalém. Era a semana deles. Eles eram as estrelas, eles faziam sacrifícios, eles ensinavam o povo de vários lugares do mundo vinham para estar em Jerusalém, vinham ao templo e eles estavam lá diante de todos. Mas aí de repente está começando a semana, é o domingo, e aí chega esse Jesus, e todo mundo só quer falar de Jesus, só quer estar onde Jesus está. Aí o problema, a inveja surgiu. Naquela semana, que foi a última semana de Jesus, os sacerdotes e fariseus, que eram as estrelas centrais, tornaram-se meros figurantes na Páscoa. Eles foram ofuscados pelo brilho de Jesus, e por isso naquela semana foi que a inveja cresceu, e naquela semana eles decidiram: temos que matar Jesus. Foi naquela semana que eles decidiram: não tem jeito, a gente precisa acabar com ele, vamos matá-lo. Foi naquela semana que eles decidiram matar Jesus. A inveja é tão doentia. Eu disse aqui na última mensagem que eu preguei sobre a inveja. A inveja é tão doentia que ela faz você odiar alguém simplesmente pelo fato de que muita gente ama aquela pessoa. Tem gente que não gosta de você, simplesmente porque ele vê que muita gente gosta de você. Eu não gosto de coisa muito babada. Não gostei. Por que você não gostou? É igual o cara lá do grego, do grego lá em Atenas. Eu não sei nem quem ele é, mas não aguento mais não, ele está chamando ele de justo. Eu nem conheço esse irmão, mas eu não aguento mais o povo ficar bajulando esse irmão. Pronto, já criou ranço de você. Por quê? Porque tem muita gente que gosta de você, que fala bem de você, que elogia você. Isso é suficiente para que o invejoso comece a odiar você. Enquanto crescia a popularidade de Jesus, crescia também a inveja dos sacerdotes. A popularidade do outro desperta a inveja em você. Terceira coisa que desperta a inveja. A inveja é despertada pela eficiência e bom desempenho dos outros. A inveja é despertada, ela está adormecida, mas de repente você foca na eficiência e no bom desempenho do outro, e a inveja brota, ela acorda, ela desperta. Querido, a verdade, eu vou dizer para você, a verdade é que a inveja está diretamente ligada à incompetência. A inveja está ligada à incompetência. A coisa mais comum é que o invejoso seja também um incompetente. Sabe por quê? Você só sente inveja quando você está atrás. É assim. O alvo da inveja, o alvo da sua inveja vai estar sempre aonde? À sua frente, ou acima de você. Você não vai sentir inveja de quem está atrás. Ai, como eu queria tanto estar em último lugar e não consigo. Não. A sua inveja é de quem está na frente de você. Então, o alvo da sua inveja ou está na sua frente ou está acima de você. O invejoso, normalmente, ele não tem competência para estar lá na frente ou para estar acima. Por isso ele é dominado pela inveja. Querido, a inveja é lançada sobre quem é visto pelo seu para-brisa. Para-brisa é aquele vidro da frente do carro. Presta atenção. A inveja é lançada sempre sobre quem eu estou vendo pelo meu para-brisa, ou seja, é quem está na minha frente. A inveja nunca é lançada sobre quem eu vejo por meio do meu retrovisor. Não, é sempre lançada sobre quem eu vejo por meio do meu para-brisa. Sabe o que acontece?
Jesus estava no para-brisa dos sacerdotes. Os sacerdotes estavam no retrovisor de Jesus. Por isso eles tinham inveja de Jesus. Queridos, eles tinham inveja da eficiência de Jesus, do bom desempenho de Jesus, das habilidades de Jesus. Por diversas vezes os sacerdotes tramaram armadilhas para fazer Jesus tropeçar em público e provarem que eles eram melhores mestres e professores da palavra de Deus, das leis de Deus, do que Jesus. Jesus era mais eficiente do que eles, justamente naquilo que eles deveriam ser melhores. Eles eram mestres da lei, e Jesus era melhor do que eles em ensinar a lei. Eles eram líderes do povo, Jesus era melhor do que eles em liderar o povo. Eles eram os líderes religiosos, os sacerdotes, e Jesus era melhor do que eles em conectar o povo a Deus. Então eles tramavam várias armadilhas. Se você ler os evangelhos, você vai ver isso. Eles tramavam várias armadilhas para jogar uma pegadinha teológica para Jesus não saber a resposta e dizer: está vendo como você não sabe? E o povo olhar e dizer: os fariseus, os sacerdotes, esses são os bichão mesmo da teologia. Mas não funcionava. Não funcionava. Cada vez que eles faziam isso para testar Jesus em público, para derrubar Jesus em público, sabe o que acontecia? Eles acabavam envergonhados e humilhados por causa da eficiência, do conhecimento e do desempenho de Jesus. Uma vez, eles pensavam, inclusive nessa semana mesmo, na última semana, enquanto Jesus ia todo dia durante a semana ensinar no templo. Que raiva eles tinham. E aí eles pensaram: já sei, tem um jeito da gente pegar ele, vamos fazer uma pergunta, e o que ele responder, ele está frito. Aí eles pensaram: não, é a cilada perfeita. Vamos perguntar a ele o seguinte: Jesus, na frente de todo mundo, Jesus, você acha que é correto os judeus pagarem impostos a César? Os judeus odiavam pagar impostos, porque César era o imperador romano que oprimia os judeus. Então eles pensaram: se Jesus disser assim, não é certo pagar imposto, aí o que é que eles iam fazer? Vamos pegar essa palavrinha dele, vamos levar para César e dizer: olha, tem um camarada, um arruaceiro lá, que está botando o povo contra você, dizendo que não é para ninguém pagar imposto. Aí César vem e mata ele, a gente pega ele. Se Jesus disser assim, vocês devem pagar imposto, aí a gente vai para cima do povo e vai dizer: está vendo a qualidade de líder que vocês têm aí, defendendo César, dizendo que vocês têm que pagar imposto para aquele opressor? Então, ele respondendo uma coisa, ou ele respondendo outra, nós pegamos ele. Não tem como ele fugir. A armadilha perfeita, não tem como fugir. Aí chega e diz: paga imposto ou não paga imposto? Aí Jesus: vocês têm uma moeda aí? Aí traz lá uma moeda e diz: de quem é essa cara aqui? É de César. A moedinha lá com a carinha de César, é de César. Aí Jesus diz: aí não dá para competir. Aí Jesus assim: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pode aplaudir, porque Jesus merece. Os camaradas disseram: não dá. Ele respondeu certo e a gente não tem como pegar ele. Vocês lembram de um outro episódio? Esse foi o anterior. Pegaram uma mulher no ato do adultério. Aqui só eu, com as vozes da minha cabeça, eu suspeito que esses camaradas armaram para essa mulher, porque eles queriam pegar Jesus. Porque eles pegaram a mulher no flagrante. O caba que estava adulterando com ela não apareceu. Se ela estava adulterando com quem? Com o vento? Aí pegaram a mulher no ato do adultério, trouxeram, arrastaram a mulher, e enrolada lá no lençol dela, pegaram ela, trouxeram até Jesus. Disseram: hoje a gente pega Jesus. Disseram: hoje ele não escapa. É uma armadilha. Vamos perguntar a ele o seguinte: a lei de Moisés diz que a mulher pega e adultério deve ser apedrejada. E aí? A gente faz o que com ela? Olha a cilada. Olha só, João 8, 5 e 6. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor?
O que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Observe, era uma armadilha. Então, Jesus, vem cá. Moisés, na lei, diz: pegou a mulher adultéria, apedreja, mata. O Senhor diz o quê? Veja, era uma cilada que parecia não ter saída. Jesus poderia dizer: não apedreje a mulher. Ia dizer: quem é você para estar contrariando a lei de Moisés? Blasfêmia, não sei o que, herege. E aí iam jogar Jesus contra o povo, porque o povo acreditava na lei de Moisés, que é a lei de Deus. Então, se ele mandar apedrejar, como você disse, como é que você pode ir contra a lei de Moisés, a lei de Deus? Se ele dissesse para não apedrejar, se ele dissesse para não... Gente, a pegadinha era tão séria que me pegou. Jesus era diferenciado. Eu me atrapalhei só em contar a pegadinha. Eu vou começar de novo. Vamos lá. Os fariseus já estavam todos rindo de mim já. Mas não são vocês não, estou dizendo, se ele estivesse aqui. Mas vamos lá. Se Jesus diz assim, se Jesus diz: não apedreje, você está indo contra Moisés, está indo contra a lei, seu herege. Se Jesus dissesse: então apedreje, aí ele dizer assim: como é que você disse que não veio para condenar e para salvar e está mandando matar a mulher? Ou eles iam jogar Jesus contra as palavras de Moisés, contra a lei, ou iam jogar Jesus contra as próprias palavras dele, que diz: eu não vim para condenar, mas para salvar, para buscar o que está perdido. Quando os fariseus questionaram Jesus de estar comendo com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com a turma da bagaça. Então, olha só, era a cilada perfeita. Se ele disser para apedrejar, pegamos ele. Se ele disser para não apedrejar, pegamos ele. Não tem como escapar. Hoje ele cai. Aí Jesus está lá, você sabe da história, Jesus está lá. Jesus se abaixa, eu imagino assim, ele se abaixa e fica lá escrevendo na areia. Eu até hoje eu não sei o que é que ele escreveu na areia. O pessoal faz um monte de como eu não sei. Aí ele está lá, escrevendo na areia e o povo esperando a resposta. E aí, Jesus? Aí Jesus assim: faça o seguinte, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha, gente, isso é fantástico. Ora, Jesus disse para não apedrejar? Não. Jesus disse: se quem não tiver pecado aqui, atire a primeira pedra. A mulher, olha, espera a pancada, porque ela... vão apedrejar. Aí, o que é que diz o texto? Vão saindo com o rabinho entre as pernas do mais novo ou mais velho. Quem é que ia ter a cara de pau de jogar a primeira pedra assim: eu não tenho... todo mundo ia olhar para ele: tu? Mas logo tu. Quando o cara jogar essa pedra, mas espia. Aí ninguém teve a coragem. Aí bastava um jogar para todo mundo jogar, mas ninguém jogou. Aí fica só Jesus lá. Agora olha que coisa fantástica. Não tem a ver com a história, mas não posso deixar de dizer isso. Gente, ficou só Jesus. Jesus era o único que podia jogar a pedra. Olha que coisa fantástica. Jesus era o único que não tinha pecado. Aí o que é que ele disse para a mulher? Mulher, onde estão os teus acusadores? Aí ela, eu acho que é nessa hora que ela levanta os olhos e diz: já foram embora. Aí Jesus diz: eu também não te condeno. Aí Jesus não passa a mão na cabeça dela não, ele diz: vai, não peques mais, deixe de safadeza, vai, não peques mais. Jesus está dizendo para ela: o que você fez é errado, vai, não peques mais. Jesus não passou a mão na cabeça dela não: Jesus, você está errada, viu? E não pratique mais esse erro não. Mas Jesus a perdoa. E aí, eu poderia passar a noite inteira falando das ciladas armadas, ciladas perfeitas que derrubaram até o pregador aqui, mas que não derrubaram Jesus. Querido, todas as vezes que eles tentaram envergonhar Jesus, eles foram envergonhados. Todas as vezes que eles tentaram humilhar Jesus no campo de batalha do conhecimento, do ensino, eles foram derrotados. Eles foram humilhados pela sabedoria, pela inteligência e pela autoridade de Jesus.
Jesus tinha tudo o que os fariseus queriam ter: conhecimento, sabedoria, capacidade de oratória, mas eles não tinham. Jesus era tudo o que eles queriam ser. Jesus era sábio, inteligente e poderoso. Por isso eles invejavam Jesus. Não esqueça, querido, a inveja é um atestado de incompetência. A inveja é um atestado de incompetência. Se você é invejoso, com certeza você também é um incompetente. Agora vamos para a conclusão? Não é para a conclusão. Vamos para a segunda parte. Quem está disposto aí, diga amém. Amém. Então vamos embora. Os que ficaram calados, você deixa ele dormir aí um pouquinho. A segunda parte é as características abomináveis da inveja. Vai dar tempo, né? 7h40 ainda. As características abomináveis da inveja. Primeiro, a inveja não tem princípios nem escrúpulos. A inveja não tem princípios nem escrúpulos. Para atingirem Jesus, os sacerdotes fizeram o que precisava ser feito, independente se era certo ou errado. Eles tentaram usar de tudo, eles usaram de tudo. Para você ter ideia, os caras planejaram queima de arquivo. Você tem noção do que eles estavam dispostos a fazer? Eles planejaram queima de arquivo, eles planejaram matar Lázaro. Porque Lázaro era um testemunho vivo do poder de Jesus, porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Olha aí, João 12, 10 e 11. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo. Olha qual é o problema, eles estão se afastando da gente, eles não estão mais andando com a gente. Por causa desse Lázaro, eles estão andando com Jesus. Vamos fazer o quê? Queima de arquivo. Mata a prova de que Jesus é capaz de ressuscitar mortos. Eles também planejaram o quê? Eles levantaram calúnias contra Jesus. Não adiantou de nada Jesus ter dito: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles inventaram mentira. Lucas 23, 1 a 2. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Levaram Jesus a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo nossa nação. Acusaram Jesus de ser um pervertido e pervertendo. Proibindo, dizendo, Jesus está proibindo dar o tributo a César. Caba mentiroso que Jesus não disse isso. E dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. Aqui eles estavam querendo dizer o quê? Olha, ele está querendo tomar o lugar de César. E eles, se você ler outras passagens, vai dizer: porque para nós só tem um rei, é César. Mas veja, olha o nível desses camaradas. Eles estavam dizendo, eles odiavam César, eles odiavam pagar impostos, mas para poder se livrar de Jesus, eles mentem dizendo que Jesus estava proibindo dar impostos, mentem dizendo que Jesus estava querendo tomar o lugar de César. Jesus sempre disse: o meu reino não é deste mundo. E aí eles fingem que amam pagar impostos e fingem que amam César como seu imperador. É o jogo sujo da inveja. Levantaram calúnias. Usaram suborno. Pagaram pela traição de Judas. Quem não lembra disso? Pagaram 30 moedas de prata para Judas indicar onde é que Jesus estava naquela madrugada. E a inveja, ela é tão séria, ela é tão perversa, que ela vai além da cobiça. Ela vai além da ganância. Quando a ganância de Judas recuou, a inveja dos sacerdotes permaneceu. Mateus 27, 3 e 4. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. A ganância de Judas recuou. Eu errei, eu pequei, eu traí o sangue inocente. Está aqui a moeda de volta. E ele disse: não tem nada a ver com isso, isso é problema seu. E eles continuaram sendo levados pela inveja. Queridos,
Eles compraram testemunhas falsas para acusarem Jesus naquele julgamento fraudulento em plena madrugada. Mateus 26, 60, parte A. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Não tem limites para a inveja, o que a inveja pode fazer para destruir alguém. E mesmo depois da ressurreição, eles pagaram, eu falei isso aqui recentemente, eles pagaram os soldados que estavam no túmulo quando o anjo chegou e os soldados desmaiaram. Eles pagaram os soldados para mentirem dizendo, foi os discípulos que roubaram o corpo de Jesus, ele não ressuscitou não. Queridos, como eu falei na primeira mensagem, a inveja é a porta de entrada para muitos outros pecados. Tiago capítulo 3, versículo 16 diz assim: pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Onde a inveja habita, onde ela domina, há todo tipo de coisas más. A inveja conduz aos outros pecados, a inveja conduz à mágoa, ao ressentimento, ao ódio, à fofoca, o roubo, o adultério, o assassinato. Por isso que eu digo, a inveja mata. Outra característica absurda da inveja. Número 2, a inveja está sempre em alerta, nunca tira férias, nunca te dá uma folga. A inveja nunca vai te dar uma folga se você deixar ela dominar você. Os sacerdotes estavam sendo consumidos de dia e de noite pela inveja que sentiam por Jesus. A inveja não dava descanso a eles. Aquele dia era madrugada, da quinta para a sexta-feira de Páscoa. A quinta-feira tinha sido um dia puxado, com muitos sacrifícios de animais. Nós aprendemos aqui que a quinta-feira era o dia em que eram sacrificados os cordeiros dos judeus que habitavam fora de Jerusalém. Então a quinta-feira tinha sido um dia puxado para os sacerdotes, porque eles que comandavam os sacrifícios. Foi um dia intenso. A sexta-feira, o dia seguinte, ia ser um dia mais puxado ainda, porque era o dia mais importante da Páscoa. Era o momento do sacrifício dos cordeiros, dos habitantes de Jerusalém. E era madrugada de quinta para sexta. E onde estavam os sacerdotes naquele momento? Será que eles estavam descansando? Será que eles estavam repousando, dormindo, recuperando as energias para a sexta-feira puxada que eles teriam? Não. Eles eram invejosos demais para dar um tempo para o descanso. Eles estavam acordados, colocando em prática o seu plano macabro de prender, julgar e matar Jesus. Descanso o quê? A inveja nos chama, vamos tramar aqui um plano, vamos prender ele de madrugada, vamos julgar de madrugada. Quando amanhecer o dia, ele já vai estar condenado, o povo não vai poder se revoltar. A inveja faz isso com você. A inveja não te dá um instante de folga, nem de descanso, nem de paz. A inveja aluga um apartamento aí na sua mente, no seu coração, para que a pessoa que você inveja more nele. O alvo da tua inveja está vivendo a vida dele, mas você não consegue viver a sua vida. A sua vida passa a viver passa a ser em torno da pessoa que você inveja. E enquanto essa pessoa não estiver mal, você nunca consegue se sentir bem. É assim a triste saga de um invejoso. A inveja vai consumir toda a tua energia, vai consumir toda a tua saúde, vai consumir toda a tua alegria, até consumir também a tua alma. E terceira e última característica da inveja que eu quero abordar. A inveja é egoísta e faz você pensar apenas em si mesmo. Nessa passagem eu vou falar de algo que eu já falei, acho que não há muito tempo, mas tem tudo a ver com o assunto aqui. Isso é tão precioso que eu quero falar de novo. A inveja é egoísta e faz você pensar apenas em si mesmo. Os líderes religiosos, os sacerdotes, cheios de inveja, queriam tripudiar em cima de Jesus, mesmo quando este já estava pregado na cruz.
Não se deram por satisfeitos. Então eles pensaram em algo que realmente poderiam dizer que seria ofensivo sobre Jesus. Esse cabra era ruim. Eles pensaram em algo muito ofensivo para dizer contra Jesus naquele momento em que ele está pregado na cruz. Seria a pior coisa que poderia acontecer a eles. Eles pensaram, isso aqui vai doer, porque isso aqui é forte. Olha o que é que eles disseram. Marcos 15:31. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, olha o que eles disseram, salva os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Quando eles pensaram em algo ofensivo para dizer a Jesus, quando ele estava pregado na cruz, eles pensaram, a pior coisa que poderia acontecer com eles, eles pensaram, isso também deve ser ruim para ele. Aí disseram, você não é capaz de salvar a si mesmo. Não há nada mais humilhante para um invejoso do que não ser capaz de salvar a si mesmo. E eles pensaram, isso vai doer em Jesus. Vamos dizer, você não é capaz de salvar a si mesmo. Mas a ironia é que dessa vez, e somente dessa vez, e sem querer, eles estavam certos. Jesus realmente não podia salvar a si mesmo. Mas isso não era uma desonra para Jesus. Não era ofensivo para Jesus. Jesus não podia salvar a si mesmo, sabe por quê? Porque ele estava salvando a todos os outros. Isso era uma coisa que os invejosos sacerdotes não poderiam nunca compreender, porque a mente deles estava tomada pela inveja. Se Jesus estivesse salvando a si mesmo, se ele tivesse descido da cruz, se ele tivesse cedido à tentação de Satanás e desce daí, ele teria salvado a si mesmo, mas ele não teria salvado mais ninguém além de si mesmo. Porque ele não seria o sacrifício pelos nossos pecados. Ele não seria mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em contraste com essa atitude voluntária de Jesus e abrir mão de salvar a si mesmo para salvar os outros, os sacerdotes invejosos e egoístas, com seus corações queimando de inveja, eles conseguiram salvar temporariamente a si mesmos. Eles conseguiram. Eles sim comemoraram. O diabo não, o diabo sabia o que estava acontecendo, mas eles não. Eles acharam que tinham salvado a si mesmos e conseguiram temporariamente salvar a si mesmos. Em que aspecto? Salvaram seus cargos. Sim, porque o certo era eles dar o cargo deles a quem é Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. Eles salvaram seus cargos, eles salvaram seus títulos, eles salvaram seus lucros, mas perderam a vida eterna. Como Jesus disse em outra oportunidade, quem quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida. Mas quem abrir mão da sua vida, vai achá-la. Quem abrir mão da sua vida por mim, vai achá-la. Querido, é assim que a inveja faz. A inveja faz você salvar as coisas erradas e perder as coisas certas. Faz você priorizar as coisas que não são importantes e perder as que são importantíssimas. Querido, para concluir, a inveja fez os sacerdotes pregarem Jesus na cruz. Mas, ironicamente, a cura da inveja também pode ser encontrada na cruz. Jesus morreu na cruz para nos libertar das garras violentas do pecado, e isso inclui com certeza o pecado da inveja e todo o pacote de males que ela traz. Na cruz, Jesus mostrou de uma vez por todas que o amor não é invejoso, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13.
O amor não é invejoso, o amor não inveja. Jesus, depois da cruz, ele voltou à vida por meio da ressurreição para transformar corações invejosos em corações cheios de amor. Espero que o seu seja um deles. Querido, não permita que, assim como os sacerdotes, a inveja faça você pregar Jesus na cruz de novo, como diz o autor de Hebreus. O autor de Hebreus diz que quando você já conheceu a verdade, mas nega essa verdade que você conheceu, você está crucificando Jesus de novo. Que a inveja ou qualquer outro pecado não seja capaz de fazer você pregar Jesus na cruz novamente. Por meio da rejeição, você rejeita Jesus, é como se você estivesse pregando Ele na cruz novamente, é o que diz o autor de Hebreus. Em vez disso, deixe Jesus pregar a tua inveja e todos os seus outros pecados na cruz. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos.